Boa noite, pessoal! Tá começando mais uma edição do Testemunho aqui no nosso canal, @testemunhobr, o canal especial do nosso encontro aos domingos, às segundas, às terças, enfim, o dia que você quiser, porque é conforme a sua disponibilidade e vontade de acompanhar o nosso conteúdo, né? Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, não importa. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal, é uma satisfação, um prazer enorme estar contigo aqui, tá? Claro, com certeza, porque se a gente tá aqui, que a gente tem mais um papo, tem mais um testemunho especial para trazer para você aquilo que Jesus já fez na vida do nosso convidado. O nosso convidado você já vai saber, você já sabe porque a gente já chamou a semana, quer dizer, alguns dias aí ontem, anteontem, enfim, a gente já fez algumas chamadas aí, mas daqui a pouquinho você vai saber do nosso convidado. Só que antes eu quero te lembrar algumas questões que são cruciais aqui na nossa jornada, no nosso encontro de domingo. Não, né? Então vamos lá, eu já vou te botar aqui, porque é o seguinte, você tem que entender que necessitamos da sua curtida, da sua inscrição, do seu seguir as nossas redes, tá? Eu já te chamo aqui para anotar as nossas redes sociais, ou lembrar apenas, né? E você colaborar com a gente. Na sua tela, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Rumble, que eu nunca assisti, nunca acessei. Enfim, eu vou até arrancar esse negócio daqui. No próximo enquanto não vai ter esse negócio aí não, tá? @testemunhobr, tá bom? Então vamos lá. No nosso canal aqui no YouTube, é só você se inscrever se ainda não tá inscrito, tá? Você curtir, dar o seu like, dar o seu joinha aí, tá bom? Quando você se inscreve, já aproveita, anota o sininho lá, marca o sininho lá todas, para que quando chegar um vídeo novo, você já seja notificado. Claro que ultimamente está sendo só os domingos, mas isso vai mudar. Aguarde e fique torcendo, tá? Então você faça a sua inscrição, dá o seu joinha, dá o seu like lá, curta e compartilhe. Sim, porque o que vai acontecer? A partir do momento que você faz toda essa movimentação, o YouTube entende que esse canal isso é legal, esse conteúdo é legal, interessante. Então ele vai ajudar a espalhar o nosso conteúdo e vai chegar em mais pessoas. Isso é muito bacana porque mais pessoas vão poder tomar conhecimento daquilo que a gente leva. São testemunhos para falar do amor de Jesus. E isso é sensacional, tá? Isso é a melhor coisa que tem. Então, ajuda nós aí, tá bom? Esse é o testemunho. As outras redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, é só você seguir a gente, curtir, tá? E espalhar, tá? Espalha também para as pessoas tomarem conhecimento. Nesses canais, sim, nessas redes sociais, tem sempre alguma coisinha, dia sim, dia não, dia sim, todo dia sim. Enfim, tem lá um conteúdo, tem um videozinho curtinho, tem uma mensagem bacana, tudo para te inspirar aí e te motivar a conhecer Jesus se você ainda não conhece. Se você já conhece, estreitar ainda mais o seu laço, o seu vínculo, a sua relação com ele. Combinados? Então tá bom. Dado o recado, ok, a gente já falou aí que tinha que falar. Eu quero chamar agora o meu parceiro, o Dr. Diego Bezerra, a gente bater um papo com ele aqui, tá? E ele vai falar pra gente agora um pouquinho. Eu não vou bater um papo com ele, ele vai te contar algumas coisas aí. Bom, testemunho no ar e agora é aquele momento de eu bater um papo com quem? Com o nosso parceiro, Oral Sim Implantes Ribeirão Preto, é nosso parceiro aqui, já desde o início é uma satisfação ter a Oral Sim Implantes aqui em Ribeirão, junto com a gente nesse projeto. E para falar mais desse projeto, para falar da Oral Sim Implantes, quem? Isso, o diretor clínico da Oral Sim Implantes, Dr. Diego Bezerra. Dr. Diego Bezerra, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Minduba. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço novamente o convite. Fico muito honrado de poder estar aqui e falar um pouquinho da Oral Sim Implantes, que é parceira desse grande projeto Testemunho, que é um projeto que para a gente é com muito orgulho você poder dar esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho com os seus seguidores, com os seus telespectadores. A todos vocês, uma boa noite. Aliás, é muito bom porque é o seguinte, Oral Sim Implantes é uma proporcionadora de autoestima, né? Ou de restaurar a autoestima, né? Porque a gente, às vezes, assim, uma coisa é certa, viu, gente? Você pode não estar bem espiritualmente, tá? Mas fisicamente falando, você também pode não estar bem. Por quê? Porque às vezes você não consegue dar um sorriso, você tem dificuldade de mastigação, você tem uma série de dificuldades na parte dentária. Aí eu vou falar o seguinte, quando você ouve falar assim, Oral Sim Implantes, você vai falar, poxa, mas é só implantes? Bom, primeiro vai falar dessa parte. Doutor, por favor. Depois eu quero saber o que mais a Oral Sim Implantes oferece às pessoas que precisam de um tratamento dentário. Minduba, eu falo que assim, a Oral Sim, ela é uma transformadora de vidas, né? Porque o nosso trabalho, ele vai muito mais do que restaurar dentes, ou trocar dentes, ou trazer um sorriso bonito para o paciente. Ele é um trabalho que ele traz uma melhora de autoestima, uma melhora de qualidade de vida, porque é principalmente o que o paciente precisa naquele momento. Porque a gente vê, né, Minduba, que os pacientes que nos procuram, muitas vezes são pacientes que estão fragilizados por perdas dentárias de uma odontologia do passado, Sim. que fazia muita extração,
que não tinham condição de acesso, porque antigamente era muito caro você fazer um tratamento, né? Sim, sim. Hoje, a gente viu que a Oral Sim Implantes em todo o Brasil, em mais de 400 unidades, são mais de 19 anos de história da rede de clínicas Oral Sim, mais de 5 anos aqui em Ribeirão Preto, estamos falando de 6 anos esse ano de 2023, Olha aí que e vamos trazer para os nossos queridos pacientes, você que está nos ouvindo agora, que ainda não é nosso paciente, o que há de melhor em relação à odontologia, o que há de mais moderno em relação à odontologia. Então, hoje o paciente tira da cabeça dele essa questão de que a odontologia é cara, que é o primeiro passo, porque eu acho que investimento em saúde, de uma forma geral, é um grande investimento em você mesmo, né? Eu acho que o nosso corpo é um templo de Deus, então a gente tem que zelar do nosso corpo e zelar do nosso sorriso, do nosso bem-estar. E também tira da cabeça aquela questão de que o tratamento dói, o tratamento é penoso, incomoda. Doutor, será que eu consigo realizar um tratamento de implantes? Gente, você consegue sim. O que é? A falta de informação, né, Minduba, leva muitas vezes a gente deixar a gente longe do consultório. E é por isso que eu gosto de participar de programas como o seu, de ações como a sua, que fala diretamente com o público, para poder trazer para você essa informação de que o implante é acessível, que o implante existe a condição de você realizar sim esse tratamento e equilibrar, gente, a sua parte espiritual, que você vai ver daqui a pouco através do testemunho, acompanhe, muito bacana o programa, com a sua parte do seu corpo, de ter os seus dentes fixos, de ter um sorriso bacana, de não ter mais uma doença periodontal na boca, um dente com mobilidade, com sangramento, poder ter saúde, que é o mais importante. Então eu falo que nós, da Oral Sim, nós primeiramente procuramos trazer para o nosso paciente saúde, e é isso que a gente traz aqui através dessas informações para vocês. Eu quero fazer um convite para você que está nos vendo agora, procurar uma das nossas unidades aqui em Ribeirão Preto, tanto na Rui Barbosa 1461, quanto na Saudade 724, então são 2 unidades que eu e a minha equipe vamos estar de braços abertos para poder te atender. Fala que você assistiu aqui no programa Testemunho, do meu querido amigo Minduba, que nós vamos ter um carinho especial por você, para poder te acolher de uma forma melhor, mais bacana, mais tranquilo, você dar esse passo aí junto conosco, para você poder realizar esse tratamento importantíssimo. Naturalmente, já te recebe bem, todos os pacientes, todos os clientes, entendeu? Mas Sim. se você falar que é do testemunho, ele vai te estender um tapete vermelho lá, você vai ver. São 6 anos, né, Minduba, de amizade, a gente tem que dar essa contrapartida, logicamente. Então, eu falo assim, a maioria dos nossos clientes, eles já vêm, né, Minduba, por indicação, e mais um no teu programa. Então, gente, aproveita. Aliás, uma coisa muito séria agora, assim, qualquer tipo de doença bucal traz vários outros problemas além da boca, tá? Então você, por favor, não fique receoso. Aliás, você tocou num assunto outro dia, até nos bastidores aqui, viu, Diego? Que às vezes ele vê aquela clínica bonita, suntuosa, porque realmente são clínicas muito especiais, né? Um espaço muito gostoso, muito bacana, acolhedor. E aí você fala, nossa, isso aqui deve ser caro. Não, muda esse conceito, por favor. Entre e converse com o pessoal. Você vai ver que é totalmente diferente, você vai mudar completamente a tua opinião em relação a isso. Então não perde tempo não, vai e faça a tua visita. É muito bacana o que você falou, Minduba, muito bacana isso. Conceito, essa é a palavra. É a gente mudar essa chavinha que tem na cabeça do nosso paciente, de que o lugar que é com excelência, um lugar muito, muito organizado, muito limpo, tudo certinho, bonitinho, melhores materiais, melhores profissionais, cabem sim no seu orçamento e cabem sim na sua rotina, que eu falo, mais importante é entrar na tua rotina. Sim. Você merece isso, que é o mais importante. Então a gente faz. Todo mundo me pergunta, a sua clínica, Diego, ela atende qual público? Eu atendo o público que precisa fazer o tratamento. Exatamente. Esse é o público. Sabe por quê, Minduba? Porque a gente faz o que a gente ama. Sim. Com muito carinho, tanto eu quanto a minha equipe, tratamos todos com muito carinho, e para poder realmente o paciente se sentir em casa. E eu falo com muito prazer. Nós fomos escolhidos entre as 30 melhores clínicas Oral Sim do Brasil, ganhamos um prêmio no ano passado. E foi muito bacana isso, Minduba, porque é um reconhecimento daquilo que a gente faz com muito amor e com muito carinho. E eu estou 6 anos aqui em Ribeirão Preto, e assim, eu falo que eu fiz muitos amigos, além de clientes. Olha aí que bacana, isso é muito especial, isso aí faz a diferença, hein? Agora me fala uma coisa... testemunho isso, hein? Exatamente, é um belíssimo testemunho, diga-se de passagem. Agora me fala uma coisa, qual o primeiro passo para as pessoas que querem fazer, necessitam fazer qualquer tipo de tratamento lá na Oral Sim Implantes, Diego? Muito bacana também tocar nesse assunto, Minduba.
a pandemia ela veio para mudar um pouquinho dos paradigmas que a gente instaurou alguns processos dentro da clínica. Então hoje, se você entra dentro da Oral Sim, você vai ver que ela é uma clínica que não é lotada, não tem paciente esperando, aquela coisa toda, porque a gente trabalha com horários agendados. Então é importante você que está nos vendo, eu sei que hoje é domingo, né, que hoje está passando aqui o testemunho, mas manda um WhatsApp para esse WhatsApp que está aí na tela, 991907919. A minha equipe amanhã, na segunda-feira, vai entrar em contato com você e vai agendar o seu horário exclusivo para passar comigo ou com o Dr. Fernando, que vamos fazer a avaliação do seu caso. Então, a nossa equipe é uma equipe de planejamento que vai avaliar o teu caso e vai acompanhar por todo o processo de tratamento. Então, essas etapas do tratamento, elas precisam ser iniciadas a partir do seu primeiro passo. Isso é muito importante. Dê o primeiro passo, confie e venha para Oral Sim Implantes. Então, ó, anota aí, 16991907919, é só mandar teu WhatsApp. Se você está vendo que não seja no domingo, ou qualquer outro dia da semana, não tem problema, pode mandar agora. Pode mandar nesse momento, tá? Em algum momento o pessoal vai fazer contato contigo e assim, rapidinho, tá? Só o fim de semana que não, mas durante a semana o pessoal, dia seguinte, horário comercial, o pessoal vai fazer contato contigo, mas muito rápido. Doutor Diego. E você, assim, o que eu falo, você que está mandando, é legal mandar pelo WhatsApp, porque fica registrado lá, a nossa equipe entra em contato sempre com todo mundo e vai conseguir, com certeza, dar esse feedback para você, agendar o melhor horário para você. Nós atendemos com horários estendidos durante a semana, Minduba, até às 19 horas. Então, doutor, eu saio às 6 do meu serviço, eu consigo um horáriozinho para você. Sim. Agenda lá um horário comigo e podemos agendar e você poder realizar esse tratamento, sim, a Oral Sim Implantes. Viu? Doutor Diego, obrigado pela participação, pelo carinho, por acreditar nessa ideia, nesse projeto, e tenha aí uma excelente semana, que Deus te abençoe grandemente, tá bom, meu amigo? Obrigado a você, Minduba, obrigado a todos que estão nos assistindo e assistam agora o testemunho. Eu vou estar aqui assistindo também, vou dar o play. Pronto! Foi o recado do Dr. Diego, aquele papo gostoso. Você conheceu um pouquinho mais da Oral Sim Implantes, então está dado o recado. Obrigado, Dr. Diego, mais uma vez pela participação, pelo apoio, por acreditar no projeto Testemunho. E vamos direto para o nosso convidado, porque ele já deve estar ansioso, que já roeu as unhas, enfim, nada disso. O cara é experiente, o cara é experimentado. Você vai ver a cara de menino, mas tem um talento, tem experiência, tem bagagem, um caboclo experimentado. Você vai saber da história dele nesse exato momento. Meu convidado desta noite, Rodrigo Inácio. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Minduba. Tudo bem, Rodrigo? Que legal. Tudo jóia? Tudo bom, cara? Que profissionalismo, hein, cara? Ô, louco. Ô, louco, nem tanto. Eu tô de cara com o tamanho profissionalismo, cara. Parabéns, um podcast maravilhoso. Eu já tinha acompanhado, agora participando aqui, vendo os bastidores, eu tô falando do nosso. O negócio é muito bom. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. Tua mãe já participou, tá? Tua vez chegou. Agora, daqui a pouco, eu vou lá no seu pai. Sim, tem que colar nele. Chama ele lá que ele vai. A família tem história, gente. A família tem história de bênçãos, de vitórias. Muita luta, mas de vitórias, graças a Deus. E aí chegou a vez do Rodrigo. O Rodrigo tem uma história bacana aí, muito experimentado. Pastor jovem lá da igreja, tem sim, já realizado grandes feitos, né, em favor das coisas de Deus e... tem sido uma honra. Menino ministra. Aliás, outro dia, cara, eu fui numa... Recentemente você ministrou lá na igreja, né? No culto da manhã e da noite. E o pessoal ficou de cara. Aliás, a palavra foi de bênção mesmo, mas o pessoal ficou... Rapaz, que menino é bom, hein? Que menino é prego, hein? Olha! Eu fiquei de cara, queixo caído. Eu fiquei... Ó o Rodrigão descendo a lenha no povo lá e ó... Foi muito legal, foi muito bacana, Rodrigo. Foi assim... Além, claro, foi muito bem usado pelo Espírito Santo, mas assim, o pessoal ficou de queixo, porque assim, tinha uns velhos lá, eu não vou falar quem, mas tinha uns velhos lá que falavam, o menino vai querer ministrar pra mim? Aí depois, rapaz, o menino, falei, que coisa. Foi muito legal. Isso é muito bom. E é engraçado a gente ouvir isso. Não, e é engraçado a gente ouvir a reação, né? Os caras falando assim, putz, o que é, né? A questão é, o Espírito Santo de Deus usa, não importa a idade, não importa, ele usa.
Basta a gente estar aberto, né? Isso é muito legal. E graças a Deus você tem estado aberto, né? Tem estado aberto aí. Isso é muito bacana. Mas, Rodrigo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo de coração pela participação, por tomar essa parada aqui. E vamos embora, vamos saber um pouquinho do Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Esse menino jovem já nasceu nos braços de papai, enfim, no leito evangélico. Como é que é essa questão aí? Conta um pouquinho. Tua mãe já contou um pouquinho, mas é legal ouvir de você agora. Como é que... Ela contou um pouquinho assim, a história dela, e consequentemente a gente imagina a família, né? Porque você tem a tua irmã também, né? Como é que é? Tem a tua irmã envolvida. Tem a minha irmã. Como que é o nome dela? Isso, nós somos em 4. Qual é o nome da sua irmã? Caroline, isso. Caroline. E aí o que acontece? Tem todo esse pessoal. Então a pastora Luciana, viu, gente? A mãe dele já participou, a pastora Luciana Inácio já participou aqui, tá? Você já pôde acompanhar aqui no testemunho. E ela contou a versão dela. Então, Rodrigo, agora a gente vai ver essa história pelos olhos, pela ótica do Rodrigo. Isso é muito bacana. Conta pra nós, Rodrigão, conta pra nós aí como é que é. Então, quem é o Rodrigo, a história do Rodrigo, antes de conhecer Jesus, antes de se envolver realmente intensamente com Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar ser claro, porque tem, como você falou, nasci em berço evangélico, né? Graças a Deus. Eu sou muito grato de verdade por isso, por ter essa oportunidade, esse privilégio, de ter nascido já num lar cristão. A minha mãe já contou um testemunho aqui, e eu brinco com ela, que ela em todo aniversário meu, ela contava esse testemunho. Até meus 15, 16 anos. Era uma tradição de família. Tinha aniversário, ela contava o testemunho que ela contou aqui, quando ela ficou grávida, pelo processo de conversão dela, enfim. Mas eu sou muito grato por isso, então eu nasci na igreja. E desde que eu me conheço por gente, né, ela conta, se eu não me engano, que quando eu tinha 1 ou 2 anos, que ela se mudou para a ICGEC, né, que é hoje a Igreja Voz. Então, eu estou lá na igreja praticamente desde quando eu nasci, né? Eu tô com 26 anos hoje, então eu estou lá faz 24 anos, eu cheguei lá antes do pastor Wilson. Olha aí. Eu estou lá faz tempo, faz muito tempo. Quando o pastor Wilson chegou, eu era uma criancinha ainda. Então eu passei por todas as etapas da minha vida lá na igreja, né? Eu fui até na escola, no maternal, tinha uma época que tinha uma escola mesmo, né? Uhum. E aí eu frequentei essa escola maternal e assim, eu fui muito privilegiado, porque até os meus 13 anos eu só vivi dentro de um ciclo cristão, né? Eu só estudei em escola cristã, eu estudei lá na ICGEC na época, aí depois eu fui para o Crescer, que era a escola da comunidade cristã, do pastor Danilo. Aí depois eu fui para o Colégio Batista, onde eu estudei lá o ensino fundamental inteiro, então eu fiquei 9 anos lá numa escola batista, e era uma escola batista que ela ficava atrás de uma igreja batista bem tradicional, assim, sabe? Uhum. A gente tinha culto toda semana, era muito legal, a gente tinha, legal hoje, né, eu acho legal hoje, na época eu confesso que eu não achava muito legal, então, aquela coisa, né, na época eu queria sair, quando eu saí eu queria voltar, era basicamente assim, mas era muito legal, assim, a gente tinha culto toda segunda e sexta-feira. A gente tinha aula bíblica, cara. Tipo assim, eles tiravam 20 minutos do nosso intervalo, do nosso recreio, para dar aula bíblica. Tinha a prova, e a prova, tinha a prova escrita, né? Era tipo uma prova de teologia para criança, um negócio muito, muito legal. Não era tão difícil, né? Era uma pergunta bem simples, tinha a prova escrita e tinha uma prova oral. Então, por exemplo, o pastor passava pra gente lá, né? O que a gente precisava decorar, e era, por exemplo, João 14, de 1 a 14. Tem que decorar. Ia no gabinete dele e falar para ele a versão da igreja. Então, chamado oral. Era o chamado oral. Uhum. Ele chegar nele e falar assim, ó, chegar lá, João 14, João 14. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, Cristo também em mim, na casa do meu pai muito morar. Então, assim, você vê que eu lembro disso até hoje. E então, ele assim, né? E ele assim. Né? Nota. Errou a vírgula aqui, opa, errou a vírgula aqui. Exatamente. E não é piada, não. Ele fazia mesmo, ele mandava parar, mandava voltar. Porque valia a nota, né? E aí, essa nota contava no boletim e você podia reprovar de ano se você não... Então, assim, você era meio que obrigado. E na época, era muito chato isso, na época, né? Porque era criança, eu não queria tocar. E o jeito da gente decorar, a gente tinha que ficar escrevendo no caderno, né? Ficar escrevendo o versículo 15 vezes, ficar decorando. E, assim, na época, era muito chato. Mas hoje eu sou muito grato por esse tempo. Eu vejo que foi um preparo de Deus mesmo, porque tudo que eu vivo, tudo que eu faço hoje, os versículos, a maioria dos versículos que você escolhe hoje são dessa época. Então, eu tenho uma facilidade, às vezes, por exemplo, quando eu estou pregando, eu lembro de um versículo
Olha aí que Então, legal. isso me ajuda muito. Eu fiz teologia, né? Então, na faculdade de teologia, quando a gente ia estudar os livros, um livro específico, eu já sabia, já tinha de cor na minha cabeça a maioria dos princípios. Então, muito legal. E aí eu vivi lá, cara, até meus 13, 14 anos, né? Quando eu fiz minha oitava série, é uma escola pequena. E aí, no ensino médio, eu saí de lá, eu fui pro COC, que é uma escola bem maior, uma das melhores de Ribeirão, uma das maiores de Ribeirão. E ali foi onde eu tive meu primeiro baque, né? E foi assim, eu saí da bolha cristã e conheci literalmente o mundo. O mundo. Porque até então... E um mundo bem então, agressivo, né? Isso, um mundo agressivo com força. Sim. Porque até então, todo mundo da minha sala era cristão. Todo mundo da minha sala frequentava a igreja. Todo mundo da sala sabia que era pecado. No COC, eu já não tinha esse argumento de que, não vou fazer porque é pecado. Por que é pecado, sabe? Lá era, tipo assim, na minha sala, eu lembro que quando eu entrei no COC, acho que tinha uma menina só que era cristã, assim, frequentava a igreja. Uma sala de 70. Tipo assim, era tudo isso. E aí eu saí de uma sala que tinha 13 alunos só cristãos, fui para uma escola que só na minha sala tinha 70 alunos, e a maioria era cristão, e tinha 5 salas igual a minha. Olha isso. Então, assim, tinha 2 cristãos só, assim, tipo assim, foi um período assim, que eu levei um baque, eu até assustei na época. Era uma luta assim, desleal, né? Era uma luta desleal. Eu estava entrando na minha adolescência, já estava na minha adolescência. Então, o adolescente está naquela fase de querer descobrir o mundo, de achar que é forte o suficiente para tudo, né? E aí eu achava que eu estava na minha. Então, assim, eu fui de cara, fiz muitos amigos, eu não me arrependo dos amigos que eu fiz lá. Não, acho que não. De jeito nenhum. Só que foi lá que eu conheci muita coisa que eu não tinha visto desde então. E isso me deu uma esfriada, assim, no meu espírito, né? Eu sempre frequentei a igreja, nunca me afastei da igreja. Mas nesse período aí do ensino médio, do ensino para a faculdade, o primeiro, segundo, terceiro colegial especificamente, e o primeiro, segundo ano da faculdade, foi um pouco meio que frio, assim, né? Porque eu comecei a me envolver com essas coisas aí que me ofereciam, só que, graças a Deus, eu nunca deixei de frequentar a igreja. Sim. E sabe por que eu nunca deixei de frequentar a igreja? Eu já falei isso. Eu não era nem por Deus, cara. Assim, porque não que a minha fé não existia, mas eu não conhecia de fato. Mas eu amava, cara, ver o Dani cantar. Eu ia só por causa do Dani, do pastor Daniel Toledo. Gente, só para refrescar. Já falei isso pra ele. Só para refrescar, o Daniel Toledo é filho do pastor Wilson, ele é, enfim, um dos ministros de louvor lá, ele manda bem. É mais ou menos, né? Outro dia eu estava falando com o Daniel, com o Serântola aqui na participação dele, falei, o Daniel, o Levi, esses caras não são, mas são mais ou menos, tá? Bem, já vi melhores, né? Então, não, os caras são bons, são ungidos, são especiais. São tão mais ou menos assim que eu frequentava a igreja só para ouvir eles. Só por causa deles, né? Mais ou menos que E assim, cara, eu sempre vi no Dani uma referência muito forte para mim, né? Não só por causa da voz dele cantando, que eu gostava muito, mas como pessoa. Então eu falava, cara, um dia eu quero ser amigo desse cara. Então, sabe, eu ia na igreja mais por conta dele. Olha isso, tipo assim, não era nem por conta de Deus, mas eu ia, mas também assim. Tava lá, pra ouvir a palavra, enfim, tava lá. Isso, tava lá, frequentava evento da igreja, ia em acampamento, encontro, ajudava. Era um membro da igreja, tocava, eu toquei no louvor durante uns 9 ou 10 anos. Eu entrei com 12, 11 anos, eu entrei, e eu toquei no louvor por bastante tempo. E aí eu fui entrando assim nessas questões aí, né, de relacionando com coisas que são muito legais, fui me esfriando, ficando friozão. E só que eu tinha um negócio engraçado, era assim, eu sempre tive, cara, a sensação de que eu iria ser o que eu tinha um chamado pastoral. Eu não entendia direito o que era um chamado pastoral, só que eu sempre fui muito apaixonado por teologia. Eu sempre gostei de fazer teologia. Então, na minha cabeça, lá do Rodrigo, eu achava assim, eu vou curtir minha vida, eu gosto da igreja, eu sempre fui igrejeiro, então eu gosto de estar na igreja, vou curtir minha vida aqui, na igreja ali. Quando eu fizer meus 25, meus 30 anos, o Deus vai me chamar. Eu tinha essa convicção, Deus vai aparecer para mim num sonho, vai ser aquela experiência sobrenatural, e ali ele vai me endireitar, eu vou fazer uma faculdade de teologia, eu vou casar,
dia isso ia acontecer, só que eu achava que dessa forma, né? Dessa forma ia que você ser estava algo... desenhando. Isso. Aham. E eu achava que ia ser algo estrondoso, que ia ser um sonho, que Jesus ia aparecer para mim, sabe, assim, dizendo, Aparece é para assim, sua, tudo que eu preciso, Rodrigo, isso. chegou a sua vez, vem comigo, vem. Chegou a tua hora, menino, vamos lá. Eu sempre achei que ia ser assim, cara. Eu sempre achei que ia ser assim. E aí eu fui vivendo, mano. Eu fui vivendo esperando chegar esse dia. E assim, não fui vivendo esperando chegar esse dia, sendo sincero, porque eu não esperava. Eu sabia que podia chegar, mas não era algo que eu ficava... Você não botava muita fé, né? Não botava muita fé. Eu não tinha um relacionamento com Deus, a verdade era essa. Eu tinha um relacionamento com a igreja, todos os meus amigos, a maioria era da igreja, eu me aproximei depois ali, quando eu entrei na faculdade, e eu estava perdido. Quando eu saí do terceiro, como que é quando você está alinhado mesmo com a palavra, você não se conhece. Sim. Porque quando eu saí do médio, e ali, né, o que você vai prestar, o que você vai fazer? Eu estava naquela dúvida do que eu vou fazer. Eu não estava tendo um relacionamento com Deus ali, estava bem distante, como eu falei. Só que, assim, eu tinha 3 matérias na escola que eu ia bem só. Que era matemática, bem assim, né? Era mais 7, 8, não passava raspando, né? Matemática, física e história. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, só matemática e física. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer, cara? E eu sempre fui muito apaixonado por história, sabe? Gostei muito da aula de história. Eu lembro de quando eu criança, eu lia livros da história do Brasil, assim, mais jovem, né? Lá com uns 12 anos, mais ou menos, e ficava contando para meus pais. Eu lembro de uma viagem que eu viajou daqui para a praia, eu fui contando a história do Brasil daqui até a praia. Então foi assim, foi algo que eu gostava. Só que eu também gostava de matemática. Eu tenho um tio que é professor de matemática, então eu tinha certa facilidade. E aí eu falei, eu vou pela matemática aqui, né? São 2 exatas e uma humana. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Matemática você tinha facilidade por causa do tio, porque aí você corria nele e falava, tio, ajuda aí, tô precisando, ou porque você familiarizava e simpatizava mesmo? Por causa do tio. Era por causa do tio. Meu tio me dava muito reforço, cara. Bom. Mas eu gostava. Ele me dava reforço, mas eu gostava. E, tipo assim, eu gostava de sentar, ver um problema, pensar, achar uma solução. E muitas vezes o meu tio me ensinava uma estratégia que era diferente da que o professor dizia. Legal. Então, assim, eu gostava, né? Ele te dava os atalhos. Aí eu pensei, ele me dava os atalhos. Aí eu pensei, pô, tenho facilidade, tenho um tio que é professor de matemática, vou fazer o quê? Engenharia. Prestei engenharia, fiz 1 ano de engenharia na UNAERP. E aí, quando eu vi a matemática de fato, porque no ensino médio, a matemática não é a matemática de uma faculdade. Aí, quando eu vi lá os cálculos, quando eu vi lá as estatísticas, eu falei, gente, eu não estou conseguindo me dar muito bem com isso aqui. Isso não é pra mim, não. Eu literalmente, não é para mim. Eu falei, acho que eu errei aqui. E ali, só que eu falei assim, eu já tinha feito ali, né, e meus pais eles têm uma empresa, né, a gente está hoje nessa empresa, Sim. consultoria de RH, então na época eu já tinha, eu falei, vou prestar DM então, vou mudar para administração, vou pegar algumas matérias equivalentes, forme administração e tudo certo. E tá tudo de E a vida estava assim, então, eu me mudei para administração, eu cheguei a fazer acho que 2 anos, se eu não me engano, peguei equivalência, então faltava pouco tempo ali para mim formar. E nesse período, cara, da faculdade, aconteceram muitas coisas, porque se intensificou mais as ofertas, né, se intensificou mais no sentido de que você tem mais liberdade, porque agora na faculdade você já tinha carta, você já era maior de idade, você já era mais responsável, né, o mundão estava então, mais generoso. Estava mais generoso, estava mais fácil conseguir as coisas. Sim. Então, assim, se intensificou. Só que aí, cara, eu lembro certinho que chegou um dia, isso foi em 2016, se eu não me engano. Foi em fevereiro, dia 4 ou 5 de fevereiro de 2016. Era um domingo, eu lembro certinho disso. Eu estava em casa, eu assisti um vídeo de uma menina que ela começou a falar sobre os 10 fatos sobre Jesus. Olha isso, como que a internet impacta a gente, né? Estava no YouTube, estava naquela fase lá dos 50 fatos sobre mim, um monte de gente postava fatos sobre famoso, estava postando fatos sobre ele. Uma menina falou sobre os 10 fatos sobre Jesus. E eu nem segui essa menina.
Eu nem conhecia direito ela e caiu no meu coisa lá. E, tipo assim, eu nem tava ouvindo louvor, eu não ficava vendo vídeo para aparecer coisas sobre Jesus ali, né? E apareceu, aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui assistir. E aí eu fiquei no loop naquele. Porque eu ficava assim, gente, como que essa menina conhece Jesus desse jeito? E eu não. Até onde eu sei, esse Jesus é o mesmo. E isso começou a queimar no meu coração assim. Mas como que eu não conheço? Como que eu não tenho essa revelação? Como que para mim Jesus não é nada disso? Como que Como ela que eu nunca sabe vi e eu não Jesus dessa sabe? maneira? É isso, exatamente. Como que ela sabe? Como que Que ela diferença? fez Que ela é melhor que eu? Pera aí, eu preciso... isso? Foi exatamente isso. Eu falei, cara, eu sou cristão a vida inteira. Eu sempre fui cristão, nunca escondi, mesmo na faculdade. Eu Lá lembro no que ensino os meus amigos médio. até me zoavam. Isso, eles até me zoavam. Falava, ei, Rodrigo, vou contar pro teu pastor. Ficava assim. Então, assim, eu nunca escondi o fato de eu ser cristão. Eu nunca escondi isso, eu nunca tive vergonha, nem medo. E o povo sempre aproveitou, sempre zoou nesse negócio, né? Ah, ô pastor, Sempre, ó, vou dar pro sempre. teu pastor, Não, ó, não sei o que, né? É, eu sei bem, sempre, eu sempre, sei. sempre. Isso não tem como, né? E aí, cara, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei nesse dia, eu fiquei, cara, eu comecei a chorar assistindo esse vídeo. É um vídeo simples, é um vídeo assim, que você vai ver com 10 minutos. Eu assisti ele umas 15 vezes, assim, em loop, e chorando, e eu não entendi o porquê. E aí eu falei, olha, Deus, eu fiz uma oração sincera. Eu falei, olha, eu sei que eu espero uma revelação grande do Senhor, mas eu não quero ficar esperando mais, não. Eu quero conhecer esse Jesus aí, e eu sei por onde começar, né? Eu vou na Bíblia. E aí, sempre me disseram assim, não, para você começar a ler a Bíblia, começa por Marcos, que é o evangelho menor, depois você vai para Lucas, enfim, são estratégias que podem ser válidas. Mas aí eu lembro que eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, eu não vou criar atalhos e estratégias para me gostar da Bíblia. Eu vou me forçar a gostar. Eu não gosto de ler, eu fui sincero com ele. Eu não gosto de ler, eu não gostava de ler. Eu não gosto de orar. E eu não gosto de ficar aqui sem ouvir louvor. Mas eu quero te conhecer e eu vou começar assim. E aí naquele dia eu lembro que eu peguei Mateus. Eu vou começar lá por Mateus, não vou pegar atalho. Mateus capítulo 1. Vou ler, e Mateus capítulo 1, a maioria do texto é genealogia. Então já foi difícil aí, né? Você começa a ler lá, é só genealogia. Isso, gerou aquilo, amém, né? E aí eu li um capítulo, e ali eu fiz essa oração rápida, não deu 1 minuto, e falei, olha, eu não vou forçar, porque tem isso também. Eu esqueci um detalhe, né? A gente vai lembrando. Nesse período meu aí da adolescência, da juventude, eu não estava afastado da igreja, como eu falei, então eu participava de todos os eventos da igreja. Conferência, congresso, acampamento. E eu voltava desses acampamentos no fogo. Eu voltava desses eventos, assim, sedento. E aí eu chegava no domingo, lia lá 7 capítulos, 10 capítulos da Bíblia, orava. Só que chegava na terça-feira, eu já não orava mais. Já estava do tava mesmo jeito. Não tinha constância. Então, dessa vez, eu falei para eles que ia ser diferente também. Eu falei, ó, eu vou ler um capítulo e vou orar 1 minuto. Um capítulo e vou orar 1 minuto. E aí vai indo. E aí foi, cara. Na segunda-feira foi Mateus 2, orei repetindo. Na terça-feira, Mateus 3. Por aí foi. Um capítulo por dia e uma oração por dia. E aí, cara, isso foi chegando depois de... E não demorou muito. Depois de umas 2, 3 semanas, eu me vi no meu emprego. Na época, eu fazia estágio lá na Santa Emília, na Volkswagen. Aí eu tava lá e eu lembro que eu ficava assim, cara, eu não via a hora de chegar em casa para ler a Bíblia. Olha aí. Sabe, eu ficava me Já começou a imaginando chegar mudar. em casa e eu lia a Bíblia à noite. Isso, eu tava lendo a Bíblia à noite quando eu chegava da faculdade. E eu falei assim, cara, eu não via. Aí eu chegava em casa, eu não lia mais um capítulo. Eu começava a ler 3 já e nem percebia. Minha oração não estava durando 1 minuto, já estava passando dos 10 e eu nem percebia. E aquilo foi alimentando. E aí as minhas amizades também foram mudando, porque ali eu fui entendendo. E ali eu me aproximei muito do pessoal da igreja. Então, assim, o Luan, da igreja, o Luan Mosna, ele é muito amigo meu, e na época a gente já era muito amigo. Também foi ali um pouco do processo da conversão dele. Vamos abrir um parênteses aqui? Convence o Mosna, convence o Luan a participar do testemunho aqui. Ele faz tempo. Pode deixar que eu vou convencer. Faz tempo que eu tô tentando. Vou convencer. E ele, sabe, não fala comigo. O testemunho.
Ele tem um testemunho extraordinário. É fenomenal, é fenomenal. Cara. E eu Convencer ele, ajuda a convencer ele. Pode deixar que eu vou dar uma nele. Amanhã eu vou encontrar com ele, eu vou falar com ele. Vou falar, olha, sei lá, não me engano. Pode ficar tranquilo que ele vai vir aqui sim. Já veio o Felipe, né? Já veio o Dani, agora estou aqui, agora tem que vir ele. E eu participei de perto desse testemunho dele aí. Então, assim, foi... E ali, como a gente ele estava nesse processo de conversão, eu me converti, eu me aproximei, colei muito nele, a gente conversava de Deus o dia todo, a gente falava de experiência, e ali as coisas foram mudando, né? E aí, cara, com o tempo, eu fui percebendo o meu papel onde eu estava, né? Então, assim, eu lembro que ali só um minutinho, tá? Não, vai tranquilo. Mais um calor aqui, desculpa. Sim, a cadeira do Rodrigo, esquenta não. A cadeira barulhenta também. Ela gosta de emoção, entendeu? Você tá com calor, Não liga nada não, eu também tô com calor aqui. Não liguei nada não. Não liguei não, só abri um pouquinho a janela aqui. Bom. Aí, cara, aí eu lembro que teve uma época que eu comecei a entender o meu lugar. Então lá na Santa Emília eu já comecei a me portar diferente. Sim. Então, com os convites que chegavam, eu já começava a recusar, com as piadas que fazia, eu já começava a não rir com as piadas que eram maliciosas. Começou a deixar de ter graça, né? Isso, começou a deixar de ter graça, né? E aí eu lembro que na faculdade eu juntei com uns amigos meus da igreja, que na época era ICGEC ainda, a gente junto falou assim, a maioria estudava ali na ERP, a gente falou, a gente tinha saído um dia, no comer um lanche, falou, vamos começar uma célula lá no ERP? Aí todo mundo, vamos sim. Falei, mas vamos fazer um negócio diferente, a gente faz lá na ilha, lá, né, onde a galera, assim, na hora do intervalo, a gente leva um violão, leva um carrom, faz um som, e o Rodrigo faz uma palavra, ou o Luan faz uma palavra, alguém leva uma palavra. Não, beleza, bora. Chegou no dia, cara, a maioria cancelou. A maioria não, todos cancelaram, não vou conseguir ir. Não vou conseguir hoje. Cara, e eu já tava no fogo. Eu já tava entendendo que eu precisava mudar o meu papel onde eu tava, né? Aí eu falei, quer saber, gente, eu não vamos adiar, não. Porque assim, quando eles adiaram, eles falaram, não, vamos jogar pra semana que vem. Só que aí sempre fica nisso, vamos jogar pra semana que vem, Eu falei, gente, não vou adiar, não. Eu vou fazer. E aí, o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra uma menina da minha sala, a única que eu tinha um contato, porque depois que eu parei de fazer essas coisas, eu meio que perdi a amizade com muita gente. Então, assim, e muitos dos amigos que eu tinha também trancaram a faculdade, pararam, ou seja, na sala eu não tinha muito amigo, eu só tinha o contato da menina, que era representante de turno, e eu mandei mensagem para ela, falando, olha, eu vou estar em tal lugar hoje, às 8h30, que era o horário do intervalo, e eu quero falar um pouco sobre o que Deus tem na minha vida. Então, eu mandei isso para ela. E eu falei assim, e seria legal se você fosse. Então. Aí deu o intervalo, eu fui lá, e aí 8h30 nada, 8h35 nada, 8h40 nada, e eu fiquei esperando, 8h45 nada. Quando eu estava levantando para ir embora mesmo, já estava desistindo, eu vi ela chegando. Só que ela chegou com uma galera, ela chegou com umas 9 pessoas. E chegaram assim, desculpa, Rodrigo, porque a gente parou para comer um lanche e tal, mas a gente está aqui. Aí ali eu contei um pouco desse testemunho, falei um pouquinho para elas. Era 8 meninos e um menino. E aí a gente marcou para outra semana iniciar uma cela. Aí a gente começou. E aí, cara, foi indo gente. Começamos com 9, né? Aí no final de semana foi 12, na outra foi 14, 17, foi indo. Olha que legal. Foi aumentando. E a gente começou a criar uma célula. E aí chegou um momento em que a galera chegou assim, olha, porque não era só da minha sala, começou a vir turma do direito, comunicação. E vem cá, o Luan e a outra galera que você tinha combinado inicialmente começou a aparecer também ou não? Não, o Luan não era da UNAERP, né? Ele fazia na USP, ele ia para me acompanhar, assim, ele não tinha muito compromisso. Os outros, claro, né, que eram da UNAERP, não foram. Olha aí, cara. Teve um que foi uma vez só. Foi uma vez. Mas porque assim, tinha as grades, né? Aí uma das coisas que falaram lá era assim, a gente não vai conseguir ir mais por conta da grade, nossa grade mudou. Aí agora de terça-feira. Aí eu falei, não tem problema, a gente divide a célula, a gente faz uma de terça e uma de quinta. Aqui que vocês podem? Posso, então tá. Então a gente dividiu a célula, eu tenho até o banner até hoje dessa célula.
E aí eu usei a minha criatividade ali, né? Fui extremamente usado por Deus para inventar o nome. Coloquei Cristo na Facu. Você viu que criatividade, nota 1000 a criatividade ali, né? Mas pegou, né? Cristo na Facu, bora. Pegou. Cristo na Facu. Eu não sabia o que eu ia colocar ali. Eu falei, vai, Cristo na Facu. Tinha de terça-feira 8h30, de quinta-feira às 8h30, e a gente ia e fazia a célula, e ali começou a mudar algo na minha vida. E aí, que até o tema que a gente vai falar, que é sobre a obediência. E ali eu comecei a sentir o Senhor começar me direcionando. Por quê? Eu estava na faculdade já, né? Estava ali sentindo já bem mais próximo de Deus, conhecendo a Deus de fato, tendo as experiências com Deus. E ali eu comecei a sentir, cara, que Deus já estava me direcionando para algo maior quando, depois da célula, vinha algumas pessoas querer tirar dúvida, vinha algumas pessoas querer ficar conversando sobre Deus, vinha algumas pessoas querer oração. E aí eu nem ligava se eu estava perdendo algo ou não. Olha aí. Sabe? Eu nem lembrava da aula. Tipo assim, o meu pai, quando ele assistir isso aqui, ele vai ficar meio bravo, né? Porque você na faculdade e não vai na aula, é brincadeira. E o pessoal ficava, e o pessoal ficava lá te acompanhando, o pessoal ficava Ficava. Teve um dia, cara, que ninguém voltou. Olha aí. E a gente começou a conversar e abriu pergunta, e a galera foi perguntando coisa. E a gente tava num grupo de umas 10 pessoas e ninguém voltou. E aí eu fiquei percebendo que, olha, eu ia pra faculdade mais por conta da célula, eu não tinha mais aquele desejo de estar na faculdade. De assistir a aula. Isso. E o meu trabalho também ali, eu já estava sentindo que eu estava... Crescendo, você estava fazendo... Que eu não me via mais ali, sabe? Sim. Isso. Não é nem pra mim, eu não me via mais ali porque eu já estava sentindo que Deus estava me chamando para algo fora. E ali o que acontece? Eu lembro que uma amiga da faculdade, que não era da minha sala, eu conheci lá, ela me indicou e falou de um impacto evangelístico, uma missão, um impacto de missão, que é o Sertão Livre, Missão Sertão Livre, que é do Juliano Som, do Livros para Adorar. Você conhece? Conheço. Ele tem uma organização missionária que eles vão para o Sertão do Piauí, a cada 2 vezes por ano, janeiro e julho, e a galera fica 15 dias ali servindo naquele local, né? E aquilo eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Acabou. Aí eu lembro que eu abri para a igreja, cara. Eu fui conversar com o pastor Wilson, abri para a igreja, a gente juntou 10 jovens para ir. Foi o Levi foi comigo, o Levis foi comigo, a Esther, a irmã dele, foi o Vitão, que era o nosso líder de jovens na época, foi a Julinha. Nossa, foi uma galera da nossa igreja, a gente foi em 10 jovens, lá pro sertão do Piauí. E isso me marcou, por quê? Eu estava trabalhando. E ali eu tinha que pedir o tempo, né? Autorização. Porque eu falei, na verdade, isso. Eu imaginei que eu ia estar de férias. Quando eu descobri que eu não ia estar de férias em janeiro, eles não iam conseguir me dar as férias em janeiro, e eu ia assumir as férias depois, eu falei, beleza, eu vou lá pedir para eles. Só que em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de cancelar a viagem. Na hora, só foi assim, se eles não me derem, eu vou pedir demissão. Na hora. Não tinha outra opção. E aí eu fui conversar com a minha chefe lá, falei, olha, eu já falei que já tinha uma viagem marcada, era do dia tal, até o dia tal, se ela poderia me liberar, ela falou, olha, infelizmente não pode. Aí eu falei, então tá, então infelizmente, eu falei desse jeito também, então infelizmente... Pera aí, Rodrigo, pera um pouquinho, deu uma digitalizada no sinal aí, pera aí, sumiu, deu uma travada. Bom, tivemos um pequeno probleminha técnico, que isso faz parte, né? A tecnologia nos permite isso, infelizmente, mas enfim, já estamos restabelecidos aqui com o Rodrigo aqui, que estava falando dos jovens da igreja que partiram pro interior do Piauí, né? Do Piauí, Piauí, né? Do Piauí, né? Isso, do Piauí. E tava indo a galera lá, enfim, ele numerou alguns jovens, né, que ele falou que tava indo, então, por favor, Rodrigo, segue aí, por favor. E aí foi isso, a gente foi lá fazer, como eu tinha falado que eu tinha chegado lá na minha chefe, que ia liberar a sala, não liberou, eu pedi a demissão de uma maneira muito tranquila. E aí eu até falei pra Deus, falei, se não tiver nenhum empecilho, sabe, se ela não virar e falar que não ia ter como, não sei o quê. E foi
foi tudo tranquilo. Ela liberou e eu pedi demissão e falou, beleza, cumpriu o aviso. Cara, eu pedi aí com um tempo antes, né? Não cheguei na hora falando. Eu avisei isso acho que em setembro, outubro, a viagem de janeiro. E marcamos a viagem e fizemos a viagem. E aí, nesse período que eu estava aí cumprindo a aviso, nesses 2 meses, eu já sabia que eu não ia voltar mais para lá em janeiro, né? Que eu não ia voltar a trabalhar. E eu já estava sentindo que Deus estava me chamando para algo muito maior. E aí eu fiquei pensando. A gente tem um amigo que é na nossa igreja também, que ele fez o Stefanai, lá em Dallas, que é o Christ for the Nation, né? Que é Cristo para as Nações, que é uma escola de louvor e adoração, teologia, enfim, é uma formação. E eu queria fazer essa escola, tinha muito interesse. E aí, quando eu fui pesquisar, eu não senti muito a vibe que era para mim no momento. E na hora, foi como se fosse um sussurro, assim, ó, veio no meu ouvido, Jocum. E eu falei, Jocum. Eu ouvi falar uma vez essa palavra, que foi numa pregação do Teófilo Hayashi, quando ele veio aqui na Central. E aí me lembrei disso, me veio o Jocum na cabeça, eu coloquei no Google e fui pesquisar. A Jocum literalmente significa Jovens com uma Missão. E é uma organização missionária, né? Ela é interdenominacional, ou seja, ela não tem uma igreja por trás, não tem um nome, uma denominação por trás. E ela é internacional, ela tem bases missionárias no mundo inteiro. Então ela praticamente forma e envia os missionários, né? Sim. E aquilo eu falei, não, peraí, é isso aqui. E aí eu lembro que eu pesquisei sobre Jocum, eu lembro que eu pesquisei até assim, eu entrei em 3 bases, né? Aqui no Brasil tem diversos locais, né? Aí eu peguei a base de Jocum de São Paulo, a base de Jocum Campinas e a base de Jocum de Curitiba. E aí eu imprimi, eu fiz ali tipo um PowerPoint, imprimi tudo para apresentar para meu pai e para minha mãe, porque como que eu vou comunicar isso a eles, né? Por mais que eu já tinha ali meus 19, 20 anos, eu ainda morava com eles. Então, e eles sempre me ensinaram essa questão do respeito, né, de estar debaixo da autoridade deles. Então, se não tivesse a bênção deles, não ia adiantar de nada. Aí eu fui mostrar para eles, mostrei. A princípio, não gostaram muito da ideia, né, porque o filho chegar, falando que vai sair de serviço, vai sair da faculdade, para fazer missão, assim, para ir para um lugar onde você já não tem mais o seu sustento, para interromper a sua vida ali, foi um baque. Mas aquilo, cara, eu lembro que foi algo tão claro que no dia que eu contei para eles, que eles me questionaram se realmente era isso, se era o tempo, porque assim, faltava faltava um ano e pouco aí, 2 anos, mais ou menos para me formar, por que eu não esperava mais um pouco, né? E aí eu lembro que ele ficou numa paz no meu coração tão grande que eu tinha certeza, eu falava, cara, não, eu vou, é isso que eu sei que Deus está me chamando para isso. Eu lembro que minha mãe até me levou para conversar com o pastor Wilson, para a gente realmente ali buscar um direcionamento. E o pastor Wilson falou, olha, não vão apagar o fogo do coração dele. A Jocum, inicialmente, ela é uma escola de 5 meses. Então, você faz 3 meses de teórico. Jocum está sediado aonde mesmo? É no sul, né? No Olha, Paraná, tem... em Curitiba, tem várias regiões. Tem no Paraná, tem várias regiões. Eu fiz Campinas, né? Na região de Campinas. Então, eu fiz na cidade de Campinas, aí tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Curitiba tem, né? Curitiba tem também. Porque acho que Curitiba foi a primeira que eu vi. Foi a primeira. Foi Curitiba. Porque a Jocum, hoje, a base de Curitiba é onde fica o fundador da Jocum aqui no Brasil. Então, o cara que trouxe a Jocum dos Estados Unidos para cá, ele mora lá em Curitiba e mora na base então de lá. É por isso. E aí a gente foi... Isso, lá é bem famoso. E aí o pastor falou, olha, não deixe que esse fogo no coração dele apague, é só 5 meses, que é 3 meses de teoria, depois são 2 meses de prática, que você é enviado como missionário mesmo. Enfim, e ali acho que essa palavra do pastor também aí deu uma acalmada nos anos. Confortou o coração do papai e mamãe. Isso. E Deus também foi falando com eles, que foi amolecendo, eles foram sentindo que realmente era para mim isso. E aí eu fui. E aí, cara, depois que eu fui, a minha vida foi transformada assim em todos os sentidos, né? Porque legal. Foi a Jocum, essa escola da Jocum, ela acontece 2 vezes por ano. Sim. E quando eu falei para meus pais, eu fiz em 2018, primeiro semestre. Quando eu falei para meus pais que eu queria ir, eles até falaram, não,
deixei para ir depois da faculdade. Eu ia terminar a faculdade em 2019, então, ou seja, eu ia conseguir só em 2020. Só que como que Deus é perfeito, né? Porque nesse período que eu fui, em 2018, foi onde eu conheci minha esposa. Ela participou da mesma escola que eu. A gente foi a colega de sala, assim, da mesma escola, né? Aham. Então, se eu tivesse deixado para ir em 2020, eu não teria conhecido a minha esposa hoje. Aí eu faço um parêntese, Então, como é que Deus trabalha, né? Como é que Deus trabalha a vida das pessoas. Quer dizer, Ele te deu uma paz tão grande, né, no teu coração, uma confiança tão sim, grande, uma certeza tão grande, tá? Aí vem o pastor Wilson com a palavra para acalmar o coração dos seus pais, né? Que sim, ele deu uma palavra de conforto e de estímulo sim. para você, principalmente. E de estímulo, E aí você encontra a tua esposa, que hoje é esposa. Qual que é o a nome da minha tua esposa? esposa, Me perdoe. Karina. A Karina, encontra a Karina. É Karina, mesma, isso. companheira de turma, da mesma sala, olha aí. Companheira Então, de como é que turma, né? Deus E trabalha? foi Então, bem. atente-se ao chamado, ao falar de Deus. Até postei Sim, esses dias aí nos meus stories uma frase assim que acho que tem a ver com isso. Não deixe que os ruídos do mundo... como é que é, meu Deus do céu? Eu até preciso ver. Mas foi bem legal, foi bem alguma coisa nesse sentido. Não deixe que o ruído do mundo... Acho que é isso mesmo, pera aí. Calma, não se afobe, gente, por favor. Eu preciso achar aqui com calma. Rodrigo, calma, não se afobe, você também, pera aí. Eu preciso achar porque agora eu me tô empolguei. Essa tranquilo. frase é boa. Ai, não tá aqui mais. Mas não deixe que o ruído do mundo faça com que você não ouça a voz de Deus. É alguma coisa nesse sentido. Sim, E é bem legal isso, vem alguma coisa nesse sentido. Então esteja sensível ao falar de Deus, né? Eu acho que isso é muito bacana. Isso é. isso. E aconteceu com o Rodrigo. Sim, Mesmo assim, de uma forma sim. sutil, mas ele E, deu atenção, ele deu atenção, ouvidos ao falar de Deus. Mas segue aí, vai, já falei, já atrapalhei isso. um pouquinho, vai. Não, e isso é muito lindo, cara, porque você vê que essa sensibilidade ela é acompanhada com uma intimidade mesmo com ele, né? Sim, Porque hoje eu vejo que Deus já me chamava para isso há muito tempo, só que como eu não tinha intimidade, eu não conseguia ouvir e eu não conseguia responder a esse chamado. Quando eu então. comecei a ter essa intimidade, eu comecei a entender, tive a sensibilidade de entender que, olha, realmente Deus está me chamando, e ali eu consegui responder o chamado. E Aham. aí, cara, foi isso que você falou, é algo surreal, porque quando você obedece, parece que a bênção de Deus ela é diferente mesmo quando há essa obediência, sabe? A mão de Deus é diferente, porque ali eu fui um cara que eu nunca namorei, ela foi minha primeira namorada. Olha aí que Eu legal. sempre tive o sonho de casar. Eu sempre tive o sonho de casar, eu queria casar. Você perguntava para mim qual era o meu maior sonho, era ter uma família. Então, assim, era eu ter a minha casa, minha família, ter filho, casar. E eu nunca tinha namorado. Eu cheguei na Jocum com 22 anos e até então nunca tinha namorado. Aí, então isso era um negócio que pegava no meu coração. E aí, chegando lá, quando eu entrego, eu obedeço. Quando eu fui para Jocum, eu fui despretendido de qualquer. Eu fui assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sabia para onde eu ia, se eu ia viajar, se eu não ia, se eu ia ficar em Campinas ou não ia. Eu sabia que eu tinha que estar em Jocum, que eu tinha que estar lá e que eu tinha que estar servindo. E era isso. E aí chegou lá, eu conheci ela. Quando a gente se conheceu, não pintou nada, não foi essa romantização ali que é ela. Eu fui Só em apaixonando por aquelas ela coisas assim, ó, depois. aí você mirou, os olhares se cruzaram e uma estrelinha pá, acendeu. É, Aí, igual desenho não, foi animado, os muito pelo olhos bem. contrário. Foi Desculpa muito aí, pelo desculpa aí, contrário. gente, eu Foi me muito empolguei, pelo contrário. desculpa. Não foi tão romantizado assim, né? Mas foi muito bom, porque assim, a escola, ela te prepara para a missão mesmo, né? E aí você Aham. é enviado, a nossa turma foi enviada para dois lugares. Um foi para o interior do Ceará, que foi para onde ela foi, para a equipe Uhum. dela, e eu fui enviado para o interior da Turquia. E a interior da Turquia não foi interior, foi o interior da Turquia que a gente fez ali um trabalho na Interior. fronteira com a Síria. Ah, você foi pra Turquia, lá, praticamente onde aconteceu o Foi para a terremoto recentemente. Turquia. Isso, foi. Eu até pesquisei no mapa para ver a Isso é região, trovão? era perto. Isso É foi um trovão, trovão. tipo, olha que Foi um trovão aí? foi o trovão. Rapaz, tá mais intenso que aqui, viu? Aí tá, bicho pegando aí. O trovão aqui foi. Não, tá bom. Aí a gente foi para a Turquia. Aí eu fui para a Turquia, a gente fez esse período da Jocum. Ela foi para o Aham. Ceará, eu fui para a Turquia. E ali, cara, Deus fez muita coisa na Turquia. Assim, muito legal. Eu estava até na segunda-feira, eu fui na terça-feira, eu fui na cela dos times, né, do Lucas Pablo e da Bel. E aí eu contei um pouco dessas experiências.
teve cada experiência marcante que eu passei lá na Turquia, assim, de ver realmente a mão de Deus de maneira sobrenatural, que até então eu via a mão de Deus, só que eu via a mão de Deus assim, algo normal, algo comum, algo não tão sobrenatural assim, Sim. se você ficar regalando o olho. Chegou na Turquia, o processo de ir para a Turquia já foi algo assim, sobrenatural, né? Grandioso. Eu vou contar uma aqui, se você me permite. Não, vamos lá, Né? vamos lá. Vamos lá. Teve uma que é o que mais me marcou. O que mais me marcou foi o dia que a gente chegou lá na Turquia e a gente ficou numa organização circense. Por quê? A Turquia é um país muçulmano, né? Sim. Então a gente não pode chegar lá como missionário, como cristão. Tem que ser tudo Então a gente fez oculto. isso, tudo oculto. E a gente fez, tem uma organização que trabalha com circo e com as crianças lá na fronteira com a Síria. E aí eles aceitam voluntários que saibam trabalhar com circo. Então a gente começou a aprender malabarismo, aprendemos palhaçaria, aprendemos truques, assim, para a gente ir como um voluntário de circo. Sim. Entendeu? E ali a gente fez o trabalho com as crianças, a gente ficou morando nessa ONG de circo aí. Mas quando a gente chegou lá, essa casa deles não estava pronta. E aí eles precisavam, até ficar pronta, ia demorar uns 3 dias. E aí eles colocaram a gente para ficar na casa dos voluntários, né? Eles dividiram a nossa equipe, a gente estava em 8, aí dividiram, e aí cada 2 foi ficar com um turco, né? E aí eu fui ficar na casa de um turco, que ele era muçulmano, ele era turco, né? Ele falava árabe e falava inglês, que ele era professor de inglês, estava ali para ele. Então ele falava muito bem inglês. Só que eu nunca disse para ninguém que eu era fluente em inglês, que eu sabia falar inglês. Uhum. Eu nunca falei inglês na minha vida, assim, nunca tinha saído do país. Eu fiz inglês, assim, eu fiz 1 ano de Wizard só, então assim, eu não tinha um conhecimento. E aí eu comecei a tentar me desenrolar, porque a pessoa que estava comigo não sabia nada, não sabia nem dizer oi direito em inglês. E ali, por exemplo, você vai dormir na casa do cara, você tem que ficar conversando com o cara faz pergunta, enfim. E aí eu comecei a desenrolar nesse inglês, entendi um pouco, falava um pouco, ele falava que entendia também, enfim. Só que eu ainda estava com um pouco de medo, porque ele era muçulmano, eles não podiam saber que nós éramos cristãos que estavam indo em missão. Aí, um certo dia, olha a situação, chegou um certo dia que esse meu amigo foi tomar banho, foi dormir, me deixou sozinho lá com o turco conversando. E esse turco estava falando das viagens que ele já fez no mundo, e aí ele me perguntou das praias aqui do Brasil, como que era o Brasil. E aí depois ele me pergunta qual que era a religião do Brasil, do nada. Eu não sei se ele estava desconfiado, enfim, mas ele perguntou qual que era a religião do Brasil. E aí ele começou a bater um medo. Eu falei, meu Deus, vou falar agora, eu não sei como que esse cara é, se esse cara vai me denunciar ou não, se ele vai ficar bravo comigo ou não, se ele vai jogar tudo pro ar, sabe, acusar a equipe, não sei. E aí eu falei, olha, lá no Brasil, a maioria é cristão. Eu dei uma esquivada, confesso aí que eu dei uma esquivada. Falei, olha, tomara agora que acabe por aqui a conversa. Papai falou assim, menino. E aí, exatamente, eu tava meio que... E aí, cara, depois disso, ele virou pra mim e perguntou, mas e a sua? Aí nisso, cara, eu tremi até a base. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora parece que congelou a imagem. Assim, parece que eu falei, putz, vou ter que contar. Eles vão saber que a gente é cristão, vão desconfiar que a gente é missionário. Só que eu pensei, cara, eu não vim até aqui para negar e falar que eu não sou cristão e ficar esquivando essas perguntas. Se é para acontecer alguma coisa, que aconteça, o cara vai me matar aqui. Ele não tinha cara de ser extremista. Mas eu podia ser deportado, isso eu podia. Sim. Mas eu falei, o máximo que acontecer comigo, eu vou ter que voltar pro Brasil. Mas enfim, aí eu falei, olha, eu também sou cristão. Aí, cara, olha a pergunta que esse cara me faz. E aí, eu não sei como, aí que começou o agir sobrenatural de Deus, porque foi algo surreal, porque eu comecei a entender tudo e o meu inglês começou a desenrolar muito bem. Porque ele perguntou para mim assim, qual que é a relação de vocês cristãos com o pecado? Aí eu fiquei assim, será que eu entendi certo? Eu falei, qual que é a relação de vocês cristãos com o pecado? E aí, cara, aí começou o sobrenatural, que eu comecei a explicar a Bíblia, eu dei um panorama da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, comecei a falar de Adão e Eva, tudo em inglês.
e o negócio fluía da minha boca, como se fosse literalmente o Espírito Santo intercedendo, igual aquele versículo que Jesus fala, que o Espírito falará por vocês, e falando de Adão, eu fui citando, porque assim, eles acreditam no Antigo Testamento igual ali, né, Moisés, os patriarcas, enfim. E aí eu fui falando disso, dessas histórias, e falando que ele falou que ele conhecia e tal. Aí quando eu cheguei em Jesus, eu falei da graça, eu falei da crucificação, do sangue, do perdão, que nós somos perdoados, que agora nós estamos debaixo do sacrifício de Cristo. Eu fui falando isso, que nós somos perdoados. Na hora que eu falei que nós somos perdoados, que nós somos aceitos agora como filhos, ele abriu o olho desse tamanho. Ele falou, o quê? Vocês são perdoados? Vocês têm, tipo assim, vocês são filhos de Alá? Ele falou, como assim? E aí ele explicou que para eles não existe perdão. Se você desviou, você é excomungado. E aí que eu fui entender depois que a situação não era tão tenebrosa como eu estava achando. Ele falou que ele era muçulmano, só que ele era um muçulmano meio que, entre aspas, um pouco desviado, porque ele gostava de fazer algumas coisas que os pais dele não concordavam, que a religião não concordava, e os pais dele expulsaram de casa. Simples assim, um jovem, cara, devia ter uns 25 anos, por aí. E ele foi expulso de casa porque ele não cumpriu regras do islamismo. As regras do islamismo tradicional, aquela coisa básica. Isso. E aí quando ele falou que a relação dele com Allah é só de servo, lá no islamismo não existe esse negócio de filho. Então ali ele ficou espantado, ele ficou de cara com aquilo, ele ficou meio que sem acreditar. E ali eu creio que isso foi uma sementinha, cara, que foi plantada ali no coração dele. Enfim, lá na Turquia a gente teve diversos testemunhos, eu posso contar outros, mas tem muito mais coisa também, porque depois que eu voltei da Turquia, eu decidi continuar em Jokun, né? Eu fiquei mais um tempo na Jokun, fiquei um ano na Jokun. E aí eu voltei da Turquia. Quando você volta dessa viagem, você tem a escolha de você continuar servindo como missionário em Jokun. E aí eu entendi que esse era meu propósito por um tempo, né? E aí eu continuei. E aí, 3 meses depois, eu estava no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, uma favela chamada Parada de Lucas. A gente ficou lá um tempo, fazendo missão, e ali, cara, foi o dia que eu me arrependi, se eu posso dizer que eu me arrependi de ter dito sim no meu chamado. Porque ali, cara, eu vi como que a parada era de verdade, e ali eu fiquei com medo. Ali você foi experimentado. Ali eu fui experimentado e eu falei assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Porque a gente participou. Acho que minha mãe nem sabe a fundo disso, né? Ela nem pode saber disso. Vai saber agora! Multa aí, mãe. Mas a gente participou, né? A gente tava ali em meio de tiroteio, em meio de briga de facção, em meio de baile de funk. É tropa de elite, gente. Tropa de elite purinho, real. Os carros passando assim, armado. E a coisa mais engraçada, gente, é que a gente fazia vigília, tinha uma igreja lá que a gente fazia trabalho, a gente fazia vigília quase toda noite. E a gente fazia tudo. E chegava os caras lá, os homens lá, chegavam na gente pedindo oração pelo serviço deles. Eles falavam que eles estavam indo em guerra em nome de Deus. Eles eram tudo cristão, andavam para baixo do braço. E aí eu vivia meio que numa situação delicada, né? Como que eu vou pedir, como que eu vou orar para Deus abençoar o trabalho do cara, né? Era um pouco complicado. Mas graças a Deus deu força pra gente, foi um período muito bom. Depois que passou aqui, isso foi logo no início ali, né? Que me deu esse impacto. Aí foi pior do que lá na Turquia, que a gente viu os muçulmanos. Lá foi pior. Mas foi também uma experiência muito boa que a gente fez nas igrejas. Aí depois eu voltei, morei em Campinas ainda. E aí em Campinas ali a gente fazia trabalho nas igrejas ali. Então todo final de semana a gente estava em acampamento, em nome da Jocum, a gente estava em acampamento, estava em conferência, congresso da igreja, ensinando sobre evangelismo, ensinando sobre paternidade, sobre perdão e graça. E aí nesse período que comecei a desenvolver então a minha paixão que já existia pela teologia. E aí eu comecei a faculdade de teologia. Depois disso ainda eu fiz mais uma viagem, eu fui para o Paraguai, fiquei um tempo lá no Paraguai também, fazendo missão lá, com as favelas de lá, e aí eu entendi que eu tinha que voltar. E aí eu entendi,
claramente, faltava um ano e pouco para minha formação ainda, e eu decidi que eu tinha que voltar para a igreja local. Uma coisa que eu senti muita falta foi a igreja local. Esse período que eu fiz missão, eu não tinha para onde voltar, né? Eu não tinha minha casa ali, eu não tinha minha igreja, eu não tinha meu pastor. Por mais que eu estava sempre conversando com o Dani ali, eu não tinha ele ali, né, para poder conversar, não tinha o pastor Wilson, não tinha minha família, meus amigos da igreja. Sim. E ali eu senti claramente o Senhor me direcionando que já era o tempo de eu voltar para minhas origens, né, para voltar para onde eu estava. E aí, cara, eu não pensei duas vezes, voltei. E aí, nesse período, eu reencontrei a minha esposa, porque aí é um testemunho com outra conversa, porque aí é muito longa a história. Porque assim, ó, só que a gente não começou a namorar. O nosso tempo já é tipo assim, já tá ali no limite, mas nós precisamos concluir. Você começou a namorar, tal, e aí? E aí comecei a namorar, a gente namorou à distância, porque era de Guaxupé, Minas, e eu sou de Ribeirão, né? Então era de Ribeirão, era de Guaxupé, de Minas, a gente se conheceu em Campinas. Ribeirão, Guaxupé não tá tão longe, mas enfim. Não tá tão. Tá uns 150 não é uma pertinho, mas também tá longe. Não é. Mas pra ir aqui do lado, né? Mas pra ir todo fim de semana, cansa um pouquinho, né? Cansa. 300 Quando a gente namorava, eu não ia todo final de semana, eu ia a cada 20 dias. Porque a gente, na verdade, fazia assim, eu ia um fim de semana, ela vinha a cada 15 dias, um ia, outro voltava. Aí veio a pandemia, aí cancelou os ônibus, então não tinha como ela vir. Aí eu só ia a cada 20 dias, namoramos 2 anos e meio, assim, de distância, noivamos e casamos no final de 2021. E aí, quando a gente estava para casar, o Dani veio me chamar para ser o líder da Wave. Ele estava tentando pelo período de transição, né? O Dani era o pastor, era o líder dos jovens, e aí estava esse período de transição. E aí, como eu já estava casando também ali, ele chamou eu e a Cá para conversar, e ali a gente entendeu que era para a gente dizer sim, né? E aí, hoje, a gente já está ali à frente da Wave, eu e a minha esposa há mais de um ano, e hoje, assim, me formei em teologia, e aí o que eu... para agora a gente realmente concluir, né? Só para refrescar e para esclarecer, a Wave, gente, na Igreja Voz em Ribeirão Preto, é a ala dos jovens, tá? Da moçada, para quem não sabe, dos jovens, tá? Meninada, galera radical, entendeu? E o Rodrigo é que lidera esse pessoal lá, entendeu? Mas seguindo, a gente tá lá todo sábado. É verdade, todo sábado. Das 7 horas. Das 7 às 20, das 19 às 21 horas lá na igreja. Vai até umas 8h30, 8h40, até as 9. Tipo assim, aí, resumindo, até umas 23 o pessoal tá aqui. Não, tô brincando, já não chega até. E a gente sempre sai para comer um lanche depois também. Sim. Tá vendo? Por isso que vai até as 23 ou mais, né? Enfim, depende do tamanho do lanche, da fome, entendeu? Da conversa, depende de tudo disso. Sim. E cara, eu vejo a mão de Deus assim, muito grande sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus foi encaixando as coisas. Depois, não falo que foi por conta do meu sim, né? Mas aquilo que eu falei, o nosso sim parece que tem uma bênção de Deus diferente quando a gente diz sim ao chamado dele, não importa o que vier pela frente, né? Sim. Não importa as consequências, eu vou dizer sim. Porque ele me trouxe uma esposa, ele me colocou numa faculdade onde eu pude ter formação, e aí nesse período de preparo para mim assumir o Ministério de Jovens, ele foi colocando pessoas na minha vida que hoje são a base para a gente aqui, como o Felipe contou, né, Isso, aliás, parênteses, né? O Felipe contou um negócio muito legal sobre você e eu acho muito bacana. Assim, você foi referência para ele. Foi interessante a maneira com que ele chegou até você, né? Foi através de um sonho e aí ele falou, cara, quem que é esse cara? E aí descobriu que era você, fez contato. Assim, foi muito bacana. Se você ainda não acompanhou, não sabe, Felipe Serantola é o testemunho que tá aí um pouco para trás aí. Se você buscar Felipe Serantola, é o testemunho do qual a gente está se referindo e tem uma história muito bacana. Ele se refere de forma muito especial ao Rodrigo, então assim, vale a pena conferir lá, tá bom? Sim. Só buscar aí no testemunho @testemunho.br. Tá, e aí, continuando. Aí o testemunho dele é fenomenal. Ele apareceu e você vê pelo testemunho dele quando você for assistir aí, que foi algo sobrenatural, foi algo surreal. Deus literalmente uniu a gente e hoje ele e a esposa dele são muito amigos nossos aqui. A gente conversa todo dia, a gente está junto quase todo dia.
a gente está sempre na casa um do outro, como padrinhos de casamento um do outro. E assim, quando a gente não consegue estar presente na Wave, a gente tem plena confiança que tá tudo bem porque eles estão lá. Entende? Então, assim, eu vi Deus moldando e ajudando a gente, colocando a gente no caminho certo, assim, né? A mão dele sempre abençoando a gente, assim, em tudo. Então, nesse período, assim, agora a gente está à frente da Wave com muita alegria. A gente é muito feliz nisso, tanto eu quanto minha esposa. É a realização de um sonho. Eu ainda não sou ungido como pastor, mas fica a dica para o pastor Wilson. Fica a dica para o pastor Wilson. O dia que ele quiser, eis-me aqui, ou o dia que o Senhor quiser, né? Não é ele que tem que queimar isso ao Senhor. Se o Senhor não quiser, amém. O Senhor usá-lo, né? O meu sonho sempre foi ser pastor, trabalhar com a igreja. Depois que eu me converti, então, como eu falei para você, né? Eu era mais novinho, eu falava que eu queria fazer teologia, eu gostava de igreja. Depois que eu me converti, então, cara, se deixar eu fico na igreja o tempo todo. Tanto que quando eu voltei da Jocum, eu tive uma briga interior comigo mesmo, porque eu não queria trabalhar, cara, direito, sabe? Eu queria só ficar na igreja, eu queria só ficar orando, eu queria só ficar lendo. E eu lembro que eu passava horas e horas e horas orando, estudando. E então, assim, eu entrei meio que no parafuso, o pastor mesmo foi me acalmando. Fala, calma, filho, a hora vai chegar, calma, filho, as coisas vão acontecer. Então, assim, a gente está hoje no caminho, eu creio que a gente está caminhando, a gente está vivendo um tempo muito bom com a Wave, os meninos muito engajados, a gente é muito feliz ali de ter a galera que caminha com a gente, que está bem também empenhada no propósito da Wave, né, que é buscar a Deus, que é fazer Deus conhecido aonde eles estiverem, para que eles possam ser uma testemunha aonde eles estão. A gente não quer simplesmente que a Wave seja um evento, um lugar para você ir para encontrar os amigos, mas que seja um local de buscar ao Senhor, de encontrar com Deus, e que a partir dali eles possam levar esse amor, levar essa presença aonde eles estiverem. Então, no trabalho, na escola, que eles possam ser testemunhas. E isso é algo que impacta muito o nosso coração, a gente fica muito feliz. E eu acho que, de uma maneira geral, o Rodrigo é isso. Tem muitas outras coisas que a gente poderia entrar em detalhes, mas aí vai muito podcast, que ia demorar esse podcast de 5 horas. Eu tenho um sonho aqui que em breve a gente vai botar em prática, se Deus quiser. E aí, isso a gente vem à tona. Eu não vou compartilhar aqui, mas enfim, depois, em off, você pode saber, enfim, a gente vai bater um papo aí. Rodrigo, eu só quero colocar uma situação aqui, que é a seguinte, para você que está assistindo, olha que legal, que é bacana, que o Rodrigo acabou de falar, todo esse relato, toda essa história. Duas situações que eu lá atrás, você comentando daquela questão de não, quando eu estiver legal, quando eu tiver resolvido a minha vida, eu vou servir Deus, tal. Lembra lá no comecinho que você falou dessa história? Eu lembrei naquela hora, mas acabei não comentando, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta num relato dele que eu acho muito legal, que tem muita semelhança com o que você falou. Ele diz o seguinte, que na época lá, quando ele visitou a igreja, tal, ele estava batendo um papo com um rapaz na igreja, tal, e ele falou assim, não, cara, quando eu tiver, ele queria ser advogado, o sonho dele ia trabalhar com direito, tal, não, vou me formar advogado, vou resolver minha vida, vou construir um patrimônio, enfim, vou estruturar a minha vida, depois eu vou me dedicar ao reino, porque eu gosto também, tá? E o cara falou para ele assim, por que você vai dar o pior para Deus? Ele quer o teu melhor, ele não quer o teu pior, ele não quer a tua velhice, ele não quer o teu cansaço, ele não quer nada, ele quer a sua juventude, ele quer a tua força, ele quer a tua energia pro reino. Ele falou que isso que o cara falou para ele mudou a chave dele. Ali ele abriu mão do direito, ali mudou a história. Hoje ele é o pastor que é conhecido no Brasil inteiro, enfim, tem um trabalho extraordinário. Hernandes Dias Lopes. É bem legal. E eu lembrei muito dessa ideia quando você colocou. A outra coisa que eu acho legal para você que está assistindo, o que o Rodrigo falou é o seguinte, a importância de estar atento ao falar de Deus, né? Mesmo de forma inconsciente. Quando você opta, quando você decide por algo e isso te dá paz, se atente que pode ser papai falando com você. E aí, se atente ainda mais, por quê? Porque se você der ouvidos e seguir o que está sendo falado, com certeza você pode ter um futuro diferente, extraordinário, porque foi o que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo sentiu paz no coração quando ele falou que iria para o Jocum, e olha quanta coisa aconteceu na vida dele,
e o que ele está vivendo hoje. Então isso é muito bacana, ele está atento a esse detalhe, que eu acho muito bacana isso. E o que eu mais desejo hoje é realmente isso. Aquela frase que eu postei lá, não deixe os ruídos do mundo fazer com que você não ouça a voz de Deus, eu esteja insensível à voz de Deus. Exatamente isso. Eu quero estar sensível ao falar de Deus, porque eu quero viver o que Ele tem de melhor. Eu quero viver o que Ele tem para mim. E é o que eu desejo para você também que está assistindo, está ouvindo, enfim. Estar atento, sensível ao falar de Deus. Então, como é que você faz isso? E quando você estava falando para os jovens, só para eu fechar, parar de falar e você concluir, é a questão de os jovens, hoje lá na Wave, você está falando, os jovens vão conhecer, buscar se abastecer para exatamente fazer aquilo que você colocou, né? Ser testemunha, ser a referência, fazer a diferença lá fora, no mundo, no meio em que eles vivem, né? Porque hoje o mundo está carente exatamente de pessoas que levem o evangelho, passem o evangelho adiante. E como é que você vai viver, como é que você vai passar o evangelho? Sendo autêntico, imitador de Jesus. Seja em ações, principalmente. Então isso é muito legal. Não, show de bola, hein? Eu queria, antes da gente encerrar, porque nós vamos ter que encerrar, porque o tempo já explodiu. Duas coisas assim, muito rápidas que você... Como é que você se vê, sei lá, daqui a um tempo? Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, até besteira, sei lá, acho meio piegas, usou um termo diferente. Como você se vê, sei lá, daqui 5, 10 anos, enfim, nesse caminho que você está seguindo, e que mensagem que você deixa para quem está nos assistindo agora? Você, esse jovem, você está com quantos anos? Você falou 20, quanto você tem hoje? 26? 26 anos? Novo, menino novo aí. E mais novo que meu filho, inclusive. E o que você deixa de mensagem para o pessoal que está acompanhando você? Para impactar ainda mais os velhinhos que falam, nossa, aquele menino fala, hein? Que bom que ele usa. Vamos lá, onde eu quero estar, cara, daqui 5 anos, 10 anos. Cara, é meio clichê dizer isso, né? Mas eu quero continuar a estar na presença de Deus do jeito que eu estou hoje. Tá? Isso é um ponto. E o outro ponto, cara, eu quero estar seguindo a voz e me direcionando naquilo que Deus está me levando, né? Então eu quero estar daqui 5 anos, eu espero já ser pai, ou então já estar caminhando aí, né? Já vou estar aí com 7, 8 anos de casado daqui 5 anos, então acho que já vai estar no momento, né? Então eu me vejo já como um pai, eu já me vejo mais capacitado a trabalhar com jovens, eu me vejo ainda trabalhando com jovens, até uns 40 você tá com cara de meninão. Nossa, se deixar eu fico aí até... eu gosto muito de cuidar de jovens, assim, de pastorear no sentido de cuidar de jovens. Então eu me vejo assim, continuando pastoreando, trabalhando e entendendo, buscando entender o meu papel como cristão aonde eu estou, seja no mercado de trabalho, seja na empresa, seja na igreja, seja como marido, como futuro pai, seja como filho, enfim, eu consegui entender mais claro isso, né? E, então acho que é isso que eu me vejo, seguindo aí em direção, junto com os jovens, e já montando aí, aumentando a família aqui dentro de casa, é onde eu me vejo. E a mensagem, né, que eu posso deixar para os nossos telespectadores, que estão assistindo, eu sempre quis dizer isso, né, telespectadores. Atenção, amigos telespectadores, escuta a mensagem. Espectadores. Aí eu lembro daqueles menininhos que tentavam falar e não conseguia falar dos telespectador. Mas muito bom. O que quero deixar de mensagem é basicamente isso, né? Quando a gente buscar a estar sensível à voz do Senhor através da intimidade, né? Os benefícios da obediência, eles são reais. Lá em João 14, né, eu lembrei desse versículo agora, que é um versículo que me chama, vou até ler aqui para vocês, para a gente finalizar. João, o que? Fala aí que eu vou tentar achar. João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Ele pode ter um pouco como base essa questão da nossa obediência. E diz assim, pode falar isso? Pode falar, eu coloco aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu amarei e me manifestarei a ele. Então, em algumas até outras versões fala aquele que tem os meus mandamentos e obedece, aquele que cumpre aquilo que me obedece, esse é o que me ama. Então, às vezes a gente
fala que nós amamos a Jesus, nós somos cristãos, mas o exemplo mesmo, né, a revelação do meu amor a Jesus é a obediência. Não é esse aqui não, botei errado aqui, peraí. Eu obedeço, é João 14, 21. Agora sim. E aí a obediência, ela está muito atrelada ao entender aquilo que eu tenho que fazer, né? Não precisa abrir, eu nem vou abrir aqui também, né? Ele tem uma parábola que ele fala assim, imagina que existe dois homens, né? Dois filhos, um pai pede para um filho ir fazer uma coisa, ele fala, já vou fazer, mas não faz. Aí ele pede para o outro fala, não vou fazer, mas faz. Quem vocês acham que agradou ao pai, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que entendeu alguma coisa, acha que entendeu o direcionamento, fala que vai fazer, mas nunca faz porque não entendeu. Então, a gente buscar esse entendimento, que vem através da intimidade. Intimidade é no começo. Uma coisa que eu sempre falo para os jovens, para a nossa galera lá, é começar no seu ritmo. É você buscar aí o seu tempo, não precisa gastar 12 horas orando, não precisa passar 1 hora orando. Se você não conseguir, é importante você manter uma constância. A vida cristã é um processo, é uma constância, então todo dia, diariamente, você se alimentar um pouco da palavra, lê um capítulo da Bíblia por dia, faz uma oraçãozinha ali de 1 minuto, 2 minutos, dê um pão diário, às vezes não consegue ler a Bíblia, escuta um louvor, isso já vai alimentando o teu espírito e vai criando essa sensibilidade, você vai entendendo o que você tem que fazer. E quando você entender, você vai ter 2 caminhos, né? Igual o Felipe contou no sonho lá para quem depois você assistir. Você vai ter 2 escolhas. Você vai ter o caminho de obedecer ou não. E você cumprir, ou você vai obedecer ou não. E vai ter consequências dos 2, né? Sim. E uma coisa que eu posso garantir para você é que as consequências da obediência, elas são muito boas. Assim, né? Por mais que você continue ainda passando por dificuldades, às vezes, é óbvio, tudo vai passar, mas você consegue ver a mão do Senhor ali e a bênção do Senhor quando você diz sim a Deus. Então, é isso. Seja íntimo, prático agora, né? Seja íntimo e escolha aí o que o Senhor te direcionar a fazer e vai para o lugar que Ele está te mandando. Seria isso. Show de bola, cara. Obrigado pela participação, por se dispor a bater esse papo comigo aqui, deste humilde canal. Obrigado por tudo que você relatou aí, foi muito bacana. Tem histórias muito legais, muito especiais. Eu acho que a gente pode perceber o quanto Deus já fez na tua vida, já fez por você, fez através de você, e eu tenho certeza que vai continuar fazendo, e que Ele possa ser generoso em bênçãos na tua vida, ministerial, pessoal, Amém. Profissional, como marido, como futuramente pai, e enfim, Amém. Como cabeça, sacerdote, enfim, esse meninão show de bola, Amém. Que continua estraçalhando o coração dos veinhos aí, fala, Amém. Muito legal, muito Amém, bacana. Cara, eu sempre falo que não sou eu, né? Ali quem tá falando é o Espírito. Eu fico muito feliz de saber que teve aí, que a galera gostou, que até os de mais idade aí gostaram. Então, os mais idade não, os senhores, né? Os senhores, né? Igual minha avó diz, né? Os mais maduros. Muito legal. Os mais maduros. Mas show de bola, Diego. Obrigado, que Deus te abençoe generosamente. E sei lá, mais pra frente a gente bate outro papo aí. Tem muita coisa pra contar aí, tá bom? Vamos marcar sim. Sim, tem muita coisa. Obrigado a você, viu, Minduba? Muito boa aqui, gostei muito. Que legal. Estrutura show, fenomenal. Obrigado. É o trabalho, viu? Obrigado, Rodrigão. Um abraço, cara. Gente, abraço, Rodrigo Inácio, obrigado, Rodrigo Inácio, pela participação. Obrigado a você que acompanha a gente até agora. Foi um prazer enorme bater esse papo com o Rodrigo. Você viu que papo gostoso? Como é que fluiu gostoso, né? É bom esses caras. Quando pegar só meninada, eu vou trazer os velhos aqui não, só os meninos, só o pessoal mais jovem, pra gente arrebentar aí, dar risada, os caras cheios de energia, de vitalidade, disposição, entendeu? E muita unção do espírito. Então isso é muito legal. Mas, gente, obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigado, doutor Rodrigo Bezerra. Diego Bezerra, olha, gente, eu estou confundindo, misturando aqui o convidado com o patrocinador, enfim. Mas o Diego Bezerra, obrigado pela parceria. Você que participou com a gente até agora. Só lembrando mais uma vez aqui, ó, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @testemunhobr. É só você seguir, compartilhar. E o YouTube, é só você se inscrever se ainda não se inscreveu. Dá o seu joinha, dá o seu like aí, tá? Curtir e compartilhar, tá? Você vai estar ajudando assim em muito o nosso canal.
Tá bom, gente? Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela atenção, um beijo enorme para você, ótima semana e que Deus te abençoe generosamente, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia do Espírito, especialmente para você. Um beijo enorme. Tchau, gente.